Olá pessoal, estimados alunos, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Nesta ocasião nós não vamos falar de química como é de nosso costume, mas vamos falar de um assunto importante. Para quem ainda não me conhece, não acompanha o meu canal, as minhas videoaulas, eu sou o professor Osair, já atuo na profissão há mais de 20 anos, professor de química, e já há mais de 10 anos estou trabalhando na Escola Yara Bergman, na região periférica de Curitiba. Eu resolvi abrir uma síntese da conversa que eu tive com os meus alunos em virtude desta tragédia que ocorreu na cidade de Suzano, em São Paulo, na Escola Rui Brasil. Então, esta videoaula traz esse tema, ataques a escolas, como evitá-los? Ataques como este que ocorreu na cidade de Suzano, será que é possível evitá-los? E como poderíamos evitar uma tragédia como aquela? Bom, primeiramente, eu quero mexer um pouco com a sua emoção para poder trazer a sua atenção a esta videoaula. Haja vista nós não sermos apenas racionais, mas sermos também seres emotivos, eu quero falar um pouco a sua emoção. Sim, nós temos ouvido um dos governadores da nossa unidade federativa dizer que a escola é um lugar sagrado. E eu concordo plenamente com ele. Sim, a escola é um lugar sagrado, porque nós, pais, porque eu também falo nós, porque eu também sou pai, levo os meus filhos à escola, assim como todos os demais pais, na esperança, na expectativa de que eles estejam em um abrigo, em um lugar seguro, um ambiente gostoso, familiar, um ambiente favorável para que eles venham a aprender, a tornar-se cidadãos, tornar-se adultos responsáveis, dos quais irão dar sequência à humanidade e cuidar também de todo o nosso planeta. Agora, de quem é a responsabilidade de cuidar dessas crianças? A responsabilidade é de toda a sociedade. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar dessas crianças. Ora, a ideia de dizer que eu sou o dono da minha vida e o que eu faço ninguém tem nada a ver com isso, essa ideia é uma ideia furada, porque nós vivemos em uma sociedade e todos os nossos atos refletirão sim nos demais que estão convivendo conosco. Ora, as minhas atitudes refletem diretamente a mim, em meus filhos, minha esposa, meus alunos, meus companheiros de trabalho, meus vizinhos e assim sucessivamente. Assim como as suas atitudes também refletirão em toda a sociedade. Como nós vivemos em uma sociedade, uma grande família, nós precisamos ter a consciência de que cuidar das crianças é um dever de todos nós adultos. Sim, pais, mães, familiares como um todo, padrinho, madrinha, tio, avó, policial, professor, diretor, políticos, governantes, toda a sociedade tem que se empenhar no máximo para poder cuidar das nossas crianças, porque elas, como disse, elas darão sequência à humanidade e nós precisamos dar suporte, condições para que elas venham a fazer, a desenvolver isso da melhor maneira possível. Agora, nós depositamos os nossos filhos, colocamos nossos filhos nas escolas e é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, na hora do intervalo, na hora do recreio, a gente vê 500, 600, até 800 crianças jogando, praticando esporte, se alimentando, brincando, conversando, se relacionando e depois vão para as salas de aulas, alguns mais agitados, outros menos agitados, se concentram e fazem as atividades e de repente vem um psicopata, um louco como este e comete uma tragédia, uma barbaridade como a que nós temos visto. Agora, será que era possível evitar uma tragédia desta? Eu penso que sim, mas como?
como nós poderíamos evitar? E quem poderia evitar? Ora, evitar, lutar contra ações, atitudes como essa, deve ser empenho de toda a sociedade, como eu digo, dos alunos como um todo, dos pais, da família, dos amigos, das lideranças, professores, diretores, pedagogos, funcionários de escola, autoridades constituídas em todos os seus níveis, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, enfim. Só que eu não vou entrar especificamente, não vou fazer politicagem com uma tragédia tão grande como essa. Eu não vou aqui usar esse espaço para falar de governos, políticas ou de outras profissões, de outros profissionais. Absolutamente, vou respeitar o momento daquelas famílias, daquelas crianças, e não vou ser oportunista em fazer esse tipo de situação. Eu quero colocar aqui como é que os alunos, pais, professores, diretores, famílias, amigos, como é que a sociedade poderia ou pode trabalhar para evitar uma tragédia dessa. Quando eu abro esse questionamento aos alunos, eles dizem, olha, poderia fazer um muro alto, poderia colocar policial, poderia colocar seguranças armados na escola, poderia fazer tantas coisas. Eu digo o seguinte, meu estimado aluno, meu estimado amigo. Depois que aqueles jovens ou qualquer outros jovens que cometeram essa barbaridade se armaram e saíram para fazer aquela tragédia, poderia se diminuir a tragédia, mas a tragédia iria acontecer. Infelizmente, eles iriam matar alguém ou eles seriam mortos de uma maneira ou de outra. Nós precisamos principalmente trabalhar na raiz do problema. Não que eu quero desprezar essas outras atitudes que inclusive são discutidas pelas nossas autoridades. Não, eu não quero desprezar e também não quero entrar no mérito. Eu quero simplesmente colocar uma situação e dizer que nós precisamos ir na raiz do problema. E, primeiramente, eu falo a você, meu estimado aluno, a você jovem, a você adolescente, a você criança. Primeiramente, eu digo a vocês que nós precisamos procurar viver em harmonia. Aqui, nós precisamos procurar viver em harmonia, respeitando uns aos outros, sabendo que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior a ninguém, independente do tipo de roupa que o seu coleguinha ou você usa, independente da cor da pele, do sexo ou até mesmo da orientação sexual que ele escolheu, independente de qualquer situação, todos nós somos iguais e devemos nos tratar em pé de igualdade com respeito, educação e procurar uma vivência harmônica. Ora, eu abro aqui uma reflexão, um questionamento interessante. Na tragédia que também nós presenciamos em nosso país, a tragédia de Brumadinho, nós, na busca incessante por vítimas, por sobreviventes, nós não vimos as autoridades, os bombeiros que desempenharam um trabalho tão lindo lá, nós não vimos eles priorizar, olha, precisamos achar os diretores da Vale, precisamos achar os brancos ou os negros, precisamos achar as mulheres ou os homens, precisamos achar caracterizando as vítimas. Não, a procura era incessantemente por qualquer ser humano, porque qualquer ser humano tem a sua vida em pé de igualdade com todos. Todos. Então, nós precisamos viver respeitando uns aos outros, procurar uma harmonia e sabendo que todos nós somos iguais uns aos outros. Agora, sabemos que os conflitos existem.
Nós não vamos fechar os olhos para isso, não somos hipócritas. Eu, nessa vivência que eu tenho de professor, você, aluno, ou você, companheiro também, que é professor, diretor, pedagogo, sabemos que em toda convivência vai haver conflitos. Agora, como resolver, como tratar esses conflitos? Nós precisamos tratá-los com diálogo, não com violência. Nós precisamos tratar procurando, no máximo, resolver da maneira mais amigável, pacificadora possível. E você, meu jovem, meu adolescente, criança que me ouve, se você souber de algum caso em que um dos seus colegas ou companheiros de sala ou algum conhecido, se você sabe de alguma situação que ele está sofrendo bullying, que ele é discriminado, que ele é agredido, você precisa procurar um adulto de sua confiança e externar, falar o problema para que esse problema possa vir a ser resolvido. Agora, não faça como uma das minhas alunas, já não dessa escola, não do Yara Bergman, já faz muitos anos, de uma outra escola que eu estava trabalhando, estava dando aula à tarde, numa turma de 7º ano, na disciplina de ciências, e eu não sei, não consegui observar, mas uma das alunas conseguiu ligar para o seu tio era um profissional de uma determinada área, que também não vou revelar, porque por causa da inconsequência de um profissional, não quero discriminar, não quero falar mal de toda uma categoria. E esse tio chegou, não sei como também, ele chegou na porta da minha sala, bateu, eu fui atendê-lo e ele falou coisas horríveis, dizendo que iria dar tiro, iria matar, iria fazer quem estivesse incomodando a sobrinha dele, pegou a sobrinha dele e levou embora. Ora, falar de problemas para um adulto inconsequente e irresponsável como esse aí é agravar mais o problema. Você, jovem, adolescente, você tem que ter também responsabilidade. Você ainda não é um adulto, mas você deve desenvolver responsabilidade em você e saber distinguir as situações. Nós também fomos adolescentes, nós sabemos como são as coisas. Você procure um adulto responsável, um familiar, um professor, seu diretor, seu pedagogo, e coloque a situação que este adulto, e aqui agora eu falo a nós adultos, nós precisamos ter responsabilidade, maturidade em conduzir estas situações da maneira mais sábia possível para resolvê-lo na raiz. Resolver, sim, de uma maneira importantíssima, de uma maneira que vai evitar vir a acontecer tragédias como essas que nós temos contemplado. Então, se você souber de algum caso de bullying, algum caso de discriminação, agressão, você precisa sim intervir. Não precisa intervir diretamente, mas pode ser indiretamente, procurando um adulto para que possa resolver esta situação. Agora, entrando no cerne da questão, como que nós poderíamos evitar tragédias como aquela? Vivendo em harmonia para que adolescentes não desenvolvam ira, não desenvolva vingança, não desenvolva situações em que eles possam vir a explodir de maneira como veio a acontecer lá em São Paulo, mas também de uma procurar tentar contornar. O que eu quero colocar aqui para você no cerne da questão? E essas pessoas, elas nunca agem sozinho. Estimado aluno, jovem, adolescente, adulto, familiar. Normalmente as expectativas, eu andei dando uma estudada sobre isso, nos casos que ocorreram tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Essas pessoas, elas falam. Normalmente essas pessoas, elas não agem sozinhas.
elas procuram companheiros e companheiras para poder compartilhar com elas das ideias, dos atos que eles querem fazer. E essas pessoas, elas contam a outros do que vão fazer ou do que gostariam de fazer. Elas convidam, elas demonstram as suas atitudes com palavras, com gestos, elas postam, elas assistem, elas adquiram armas. Então, jovem, adolescente, pais, familiares, tios, avós, avós, professores, diretores, pedagogos, todos. Se você observa um adolescente que ele posta, que ele tem um perfil depressivo, que ele já tentou suicídio, que esses casos também devem se tratar como casos de suicídio, porque eles se suicidam depois. Então, se você vê as suas postagens, se você vê os seus gostos, as suas palavras, os seus gestos, as suas atitudes, essas pessoas demonstram, elas mostram claramente que elas podem vir a praticar barbaridades como essas aí. Então nós não podemos fechar os nossos olhos a essas realidades e não podemos tratar com leviandade essa situação, porque depois que a tragédia vir a acontecer, a única coisa que nos resta é lamentar, chorar a desgraça feita. Então, nós precisamos ficar atentos, jovem, aluno, meu amigo. Se você tem um colega que você observa que o comportamento dele, as postagens dele, o convite dele, as atitudes dele, os gostos dele, que são voltadas a um perfil psicopata, a um perfil assassino, a um perfil que pode vir em potencial praticar uma tragédia dessa, você precisa sim intervir. Nós precisamos sim intervir sabiamente. E agora, pais, responsáveis, familiares como um todo, nós não podemos fechar os olhos às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e fingir que nós não estamos vendo as atitudes deles, os gestos deles, os gostos deles. Não façam como tantos pais que a gente convoca em reuniões e a gente coloca as situações, eles dizem: nossa, mas o meu filho faz isso, eu não acredito. O meu filho tem condições de fazer isso, o meu filho foi capaz de fazer isso. Ora, você está sendo um negligente. Você está sendo um pai que está fazendo vistas grossas ao seu filho e não está participando da vida do seu filho. Você precisa ver os gostos dos seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados. Você precisa ver as postagens, o perfil dele no Facebook, no WhatsApp. Você precisa acompanhar ele nas redes sociais, o seu material escolar. Você precisa saber das suas amizades. Você precisa participar da vida dele com ele. Sim, uma tragédia como aquela poderia ser evitada. Aquele jovem e aquele adolescente poderia ter encontrado um adulto responsável, sábio, poderia ter intervido na vida dele, poderia ter encaminhado ele para um tratamento psicológico, psiquiátrico, e poderíamos sim ter evitado uma tragédia daquela. Não colocando armas nos professores, não quero entrar no mérito, porque mesmo se o professor tiver armado, como já se cogita essas situações, ou um policial na escola, ou muros, fazer da escola como se fossem verdadeiros presídios, fortalezas, antes de fazer isto, nós precisamos tomar responsabilidade das nossas crianças e empenharmos
em cuidar delas, em acompanhar elas, em viver com elas, em estar com elas. Eu falo não só como professor, repito, falo também como pai. Eu tenho os meus filhos, uma adolescente e uma criança. Sim, nós precisamos ter sabedoria em conduzir as situações, em identificar as situações e saber resolver essas situações. Eu fecho aqui essa síntese desta conversa